RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Com a técnica do Adão de Brito, eu, Anatólio Lima, na edição e apresentação deste jornal. Muito obrigado pela sua preferência para este jornal das 19 horas, para este domingo 13 de outubro. O governo português de centro-direita propôs a criação de benefícios fiscais para os jovens no novo orçamento por próximo ano, que foi apresentado ao Parlamento na quinta-feira. A nova política aplicar-se-á também a jovens estrangeiros, uma vez que o governo não só quer evitar a saída, como pretende atrair jovens para Portugal. De acordo com a iniciativa, as pessoas com 35 anos ou menos não pagariam impostos sobre os rendimentos até 28 mil euros no primeiro ano. A carga fiscal aumentaria progressivamente ao longo de 10 anos. Nos anos seguintes, ficariam isentos de 75%, 50% e até 25% do imposto, baixando progressivamente as reduções fiscais durante os 9 anos seguintes, o que corresponde a um programa de 10 anos no total. O ministro das Finanças de Portugal disse que a isenção fiscal é um instrumento fundamental para manter os jovens no país, estimando que entre 350 mil a 400 mil jovens poderiam beneficiar de isenção fiscal. Portugal tem um dos salários médios mais baixos da Europa. O país registra uma saída de 30% dos jovens entre os 15 e os 39 anos, cerca de 850 mil, segundo dados do Observatório da Imigração. Isto quer dizer que os cabo-verdianos que estão em Portugal, que têm idade compreendida entre os 18 e 35 anos, poderão então beneficiar desta nova política, deste incentivo fiscal que o governo português vai conceder aos jovens como forma de fazê-los ficar em Portugal e não trocar Portugal por outros países. As forças israelitas voltaram a disparar contra a base principal da missão de manutenção da paz da ONU no Líbano, ferindo 2 soldados, um dos quais se encontra em estado grave. O ataque ocorreu depois das forças de defesa de Israel terem atingido uma torre de vigia no quartel-general na passada quinta-feira, ferindo outros 2 soldados da paz. O chefe da diplomacia externa da União Europeia, Joseph Borrell, exigiu a responsabilização de Israel e afirmou que não há justificação para o ataque. Outra linha foi perigosamente ultrapassada no Líbano. Bombardeamentos das forças de defesa de Israel contra forças de manutenção da paz da ONU, cujas posições são conhecidas, escreveu Borrell na rede social X. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, por sua vez, também condenou os ataques das forças israelitas e apelou a que todas as partes respeitem o direito humanitário internacional. Os Estados Unidos da América vão instalar em Israel um sistema de defesa antimísseis de alta altitude que será manobrado por militares norte-americanos depois dos ataques do Irão, anunciou hoje o Pentágono. Em comunicado, o porta-voz do Pentágono disse que a medida foi autorizada pelo ministro da Defesa, Lloyd Austin, para ajudar a reforçar as defesas aéreas de Israel depois dos ataques do Irão contra Israel. A atualidade política nacional, Miguel Rosa vai recandidatar-se a mais um mandato à frente da Câmara Municipal do Baio e justifica a sua decisão com a consolidação de algumas metas que, a seu ver, ficaram pelo caminho. O candidato do MPD quer ver Jarmai nos primeiros 3 conselhos a nível nacional no que diz respeito aos indicadores sociais. A apresentação da candidatura aconteceu ontem e foi presidida pelo vice-presidente do MPD, Fernando Elísio Freire. José Carlos Varela esteve presente e tem os pormenores. Pelo Maio e pelas pessoas. Este é o lema da candidatura do MPD à frente da Câmara e Assembleia, liderado pela dupla de Miguel Rosa e Zacarias Freire. Rosa, que está à frente dos destinos da ilha durante 2 mandatos, quer mais um para consolidar algumas metas que, a seu ver, são importantes para a projeção desta ilha. Novidades têm a ver, primeiro, por exemplo, com a nível de indicadores sociais. Nesse momento, quer em termos de acesso a casas de banho, acesso à água canalizada, nos está no 6º conselho do país, mas únicas meta que não tem é para os próximos 4 anos está naquele 13º conselho do país com melhores indicadores. Se hoje Maio representa 0,12% em termos de entrada de turista, até 2028 não atingir pelo menos 15%. E na lista, Miguel Rosa teve que fazer algumas mexidas. O mesmo justifica da seguinte forma. Essa coisa ali é uma equipa de futebol. Tem que jogar 90 minutos, às vezes 120 minutos, às vezes tem que fazer mexida. Mas a mexida que você fazer é que às vezes é excluir alguém. Antes, pelo contrário, reparamos a governação. Isso é uma coisa que tem teu frente. Não tem um variador, por exemplo, que já ganha teu experiência.
como já se ganha a experiência, é normal que esse ser realocado ou eles vão fazer outra coisa também, porque eles continuam a contribuir para mais, e alguns deles é funcionário de Câmara, para não continuar a ter também funcionários a nível de pessoal forte para dar contribuição para já. O ato foi presidido pelo vice-presidente do partido, Fernando Elísio Freire, que diz que o MPD reitera total confiança nesta lista. Por estas e outras razões que veio trazer esta mensagem. A mensagem que nos traz ali é que Michel e MPD na Maio têm razões para continuar da governo, têm razões para não ter, sobretudo, confiança no trabalho desenvolvido, confiança em todo tipo de infraestruturas que seria montado, na resolução de problema de transporte, no reforço da capacidade de produção de água. Exília está praticamente preparado para entrar na segunda fase, que desenvolve com projetos privados e com reforço de turismo. Realçar ainda que para a presidência da Assembleia Municipal o MPD chamou o professor Zacarias Freire. Apresentação de candidaturas também no fogo em São Filipe. O PAICV apresentou o seu candidato para as eleições autárquicas deste ano. A candidatura de Noé Silva foca em 4 pilares para o desenvolvimento de São Filipe, nomeadamente a inovação, a transformação, a competitividade e a coesão social. O Hélcio Andrade esteve presente no evento e traz-nos aqui os detalhes. Noé Silva e Luís Nunes vão encabeçar a lista do PAICV para as eleições autárquicas em São Filipe para um segundo mandato, e o ato de apresentação aconteceu na Casa das Bandeiras. Durante a cerimónia, o candidato à Câmara Municipal Noé Silva disse que vai focar em 4 pilares para dar continuidade ao processo de transformação do município. São precisamente 4 eixos. A transformação, continuar o processo da transformação de São Filipe, numa cidade e num município cada vez mais sofisticado. A componente da inovação, inovar para que o conhecimento não apenas chegue a São Filipe, mas que nós também possamos produzir conhecimento e inovação para o todo nacional. O terceiro eixo da competitividade, que é continuar a trabalhar as questões infraestruturais e de geração de externalidades para tirarmos vantagem daquilo que são as nossas grandes oportunidades no setor agroturístico, no setor do turismo, ligado à natureza, entre outros. E o pilar da coesão social, que é continuar a trabalhar no reforço das questões da habitação social, da saúde, da educação, etc, etc. Investir no capital humano, na educação, na fixação de quadros e na infraestruturação econômica do município são algumas das prioridades definidas por Noé Silva, bem como dialogar com o governo em matéria da expansão do porto e um aeroporto internacional na ilha. O presidente do partido, Rui Semedo, presente na cerimónia, destacou que há uma dinâmica local muito forte, mas não há uma correspondência a nível do poder central. Desde logo com a disponibilização de recursos que permitisse um maior investimento para o desenvolvimento local e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Por outro lado, para uma utilização mais criteriosa de todos os recursos do Poder Central que devem ser disponibilizados para as câmaras municipais. E, em terceiro lugar, há também necessidade de uma maior transparência na utilização dos recursos públicos pelo governo na sua relação com os municípios. Então, acho que precisamos transformar, mudar o país, dar um novo rumo para o país. A cerimónia de apresentação contou com a presença do grupo parlamentar do PAICV. O MPD volta a apostar na candidatura de Domingos Mendes, a presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande, aqui em Santiago. Mestre de Economia, Domingos Mendes promete explorar todas as potencialidades do berço da cabo-verdianidade para alavancar outras localidades do concelho. Já o candidato a presidente da Assembleia Municipal, Alcides de Pina, pretende romper com aquilo que considera más práticas do funcionamento da Assembleia Municipal. O ato da apresentação desses candidatos e respectivas listas aconteceu ontem na Cidade Velha, na presença do presidente do MPD. A Joana Lopes esteve presente e traz-nos aqui os pormenores. No ato da apresentação da sua candidatura, Domingos Mendes disse que pretende desencravar as localidades e apostar no turismo cultural para alavancar o desenvolvimento do concelho. É uma candidatura para pessoas, para município, para entre Ribeira Grande de Santiago, desse marasmo que está. No mês se faz com que a população de Cidade Velha tenha orgulho
de ser cidade patrimônio. Para isso, não tem que requalificar, não tem que fazer com que Cidade Velha seja um destino turístico por excelência. E Cidade Velha ser motor de desenvolvimento das restantes localidades. É um município muito encravado ainda, no mês que aposta fortemente na melhor acessibilidade, estradas, não tem que dar à população de Cidade Velha alternativa para poder preservar patrimônio. Alcides da Pina, candidata à presidência da Assembleia Municipal, quer inovar ao introduzir pelo menos 4 sessões anualmente e reuniões que passarão a ser abertas à comunicação social. Também cumpre o que está no Estatuto dos Municípios. Também tem uma sessão para discutir plano de atividades e orçamento. Também tem uma outra sessão que é para discutir relatório de atividades e conta de gerência. Mas também tem uma sessão que é muito especial para debate Estado do município todos os anos. E também tem uma sessão em que está a fazer de forma descentralizada nas localidades para permitir que todo municípios tenha vez e voz na coloca suas ideias, suas ambições, seus sonhos sobre aquilo que está a chamar de ser feito nessas localidades para potenciar seu desenvolvimento. O presidente do MPD, Ulisses Correia Silva, ressaltou a necessidade de serem unidos e coesos e recuperar o modelo de gestão introduzido pelo MPD. E junto não tem que continuar a fazer aquilo que de facto foi feito na mandatos anteriores onde que a MPD esteve no poder. Cidade Velha e Ribeira Grande eram bem diferentes. Tinha dinâmica, tinha relações, tinha realizações. Então, as interrupções ali é um percurso de vida. Então, agora não tem que mudar de vida. Mudar de vida é com o MPD na poder novamente e na Ribeira Grande. E a hora que não falo de pessoas, que não convenço pessoas, a hora que chega o momento da decisão, nunca tem dúvida, mas as coisas também acontecem. E para acontecer, não tem que estar, de facto, coeso. Só aquilo que está pedindo. Unido. Uma candidatura que pretende fazer com que cada ribeira-grandense seja dono do seu próprio destino e ser independente. De referir que Domingos Mendes foi candidato do MPD para presidente da Câmara da Ribeira Grande de Santiago em 2020. E hoje é Dia Internacional para a Redução de Riscos de Desastres, uma efeméride que se assinala poucos dias depois do país ter sido afetado pelo mau tempo que causou alguns danos materiais. O Presidente da República, José Maria Neves, aproveitou o dia para visitar o Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros aqui na praia e inteirar-se do nível de proteção que o Estado oferece aos cidadãos em situações de emergência. Devo dizer que fiquei muito bem impressionado com o trabalho organizacional a nível dos serviços de proteção civil, a melhor organização, mobilização de equipamentos e um trabalho prospectivo, atento e uma perspectiva estratégica no sentido de um lado, considerar os diferentes riscos, de outro lado, considerar a evolução da situação de modo a que os serviços sejam permanentemente adequados aos novos desafios. Outro desafio que o país enfrenta é o da dengue. Lembra o Presidente da República chamando a atenção por o papel que cabe ao Estado e aos cidadãos na prevenção da doença. Porque nós é que no dia a dia produzimos os mosquitos. E se fizermos o trabalho preventivo, desde logo dentro das nossas casas, ao redor das nossas casas, conseguiremos mais rapidamente, a um custo muito mais baixo, evitar que haja proliferação de mosquitos, que haja transmissão da dengue e que haja necessidade de esforços muito mais custosos para combater a doença. Aqui, em relação à epidemia da dengue, é preciso um grande juntamento de toda a sociedade civil, dos cidadãos, e para combatermos os focos de produção de mosquitos e podermos prevenir a epidemia da dengue. Fica muito mais barato para todos nós e fica também menos custoso para toda a sociedade e para os contribuintes cabo-verdianos.
Também esta manhã o Presidente da República esteve no centro do Comando de Controlo da Polícia Nacional, uma estrutura que, reconhece José Maria Neves, tem dado um bom contributo na redução da criminalidade no maior centro urbano do país. E sempre, enquanto Presidente da República, chamar a atenção que, para termos um país seguro, o início é sempre em casa, família, educação, a participação dos cidadãos, que o Estado depois deverá fazer a sua parte para reprimir e para responsabilizar aqueles que prevaricam. De modo que globalmente estou bem impressionado com todo o desempenho dos serviços que têm esta responsabilidade de cuidar dos cidadãos. E é exatamente para cuidar dos cidadãos que o Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, anuncia para o próximo ano o alargamento do projeto Cidade Segura. Proximamente será na cidade de Sumada, depois em Tarrafal, de Santiago e nesta mesma fase, que é a terceira, a cidade do Porto Novo em Santo Antão. Nós iremos lançar a quarta fase concomitantemente em 2025, que será o projeto Táxi Seguro, visando o reforço do transporte em táxi, reforço da segurança dos condutores, a georreferenciação dos táxis, a comunicação entre os táxis e o centro de comando, tudo interligado neste grande projeto visando garantir a segurança das pessoas. E quanto aos danos causados pelo mau tempo nas Ilhas do Sal, Fogo, São Nicolau e Santo Antão, o Ministro garantiu que a Proteção Civil está a acompanhar a situação para depois definir a melhor forma de intervir e reparar os estragos. E ficamos a saber que a estrada de Lombo Comprido em Santo Antão cedeu após as fortes chuvas. Estrada que fica no município do Paúl foi recentemente inaugurada. A parte que foi recém-inaugurada acabou então por ceder. O desabamento foi causado pela instabilidade do solo e a falta de reforço no muro de proteção, mas o Presidente da Câmara Municipal do Paúl já disse que os trabalhos de recuperação deverão ser retomados amanhã para que a estrada esteja operacional em breve. O ex-presidente norte-americano e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, pediu ao governo norte-americano aviões e veículos militares para a reta final da sua campanha presidencial devido às ameaças à sua vida que tem recebido. Além disso, a campanha republicana também solicitou restrições de voo durante os comícios de Donald Trump, bem como telas à prova de bala, segundo um artigo do jornal The Washington Post. Estes pedidos feitos pela chefe de segurança da campanha de Trump ao diretor interino dos serviços secretos surge após a equipa do magnata republicano ter recebido relatórios de inteligência sugerindo que o Irão pretende matar o ex-presidente. Segundo o jornal The Washington Post, a campanha acredita que a administração do atual presidente norte-americano, Joe Biden, não ofereceu um plano suficientemente extenso para proteger Donald Trump, que nos últimos meses foi vítima de 2 tentativas de assassínio, embora nenhuma delas ligada ao Irão. E questionado esta sexta-feira sobre o assunto, Joe Biden assegurou que o governo norte-americano vai fornecer a Donald Trump tudo o que ele necessitar desde que ele não peça aeronaves F-15. A União Europeia encontrou a base jurídica para designar o corpo dos guardas da Revolução Islâmica do Irão, também conhecidos por guardas da Revolução, como uma organização terrorista, colmatando uma lacuna que durante anos impediu a tomada desta decisão crucial. Os guardas da Revolução têm sido acusados de liderar uma repressão brutal contra os manifestantes iranianos, de transferir armas para a Rússia e também de lançar mísseis balísticos contra Israel, bem como de apoiar milícias em todo o Médio Oriente. A base é um acórdão do Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, proferido em março, que considerou que o ataque de 2022 contra a sinagoga no oeste da Alemanha foi iniciado por uma agência estatal iraniana. Quando a decisão foi publicada, criou expectativas de que o bloco europeu poderia finalmente garantir os fundamentos legais para avançar com a designação, mesmo que Bruxelas tenha sido cautelosa. De acordo com as regras atuais, a inclusão de uma nova pessoa ou entidade na lista de terroristas da União Europeia requer uma decisão emitida por um órgão judicial de um dos 27 Estados-membros. Na sequência de uma análise do Serviço Europeu para a Ação Externa,
A decisão de Düsseldorf foi considerada uma base jurídica suficiente para cumprir o critério, disse um alto funcionário da União Europeia com conhecimento do processo, acrescentando que a decisão foi alcançada antes das férias de verão. A Alemanha, a França e os Países Baixos estão entre os Estados-membros que já manifestaram seu apoio à designação. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o Presidente do Parlamento Europeu também apoiam a ideia. Os Estados Unidos e o Canadá, dois aliados do G7, aplicam atualmente esta designação. Já temos 19 horas mais 20 minutos, é o fim de dia neste jornal. Não temos, a esta altura, nenhuma informação relevante em relação à movimentação aérea para partilhar com o amigo ouvinte. Poucas aeronaves que estão a fazer a travessia do corredor atlântico da Europa para a América do Sul. Em termos de ligações internas, não temos nenhum registro neste momento. Pela via marítima também não temos nenhum movimento. Os ferros estão todos neste momento, exceto o Chiquinho BL, que está neste momento a fazer a travessia do canal em São Vicente, entre Santo Antão e São Vicente, vai em direção ao Porto Grande em São Vicente, o Chiquinho BL. O Dom Tututa está atracado em São Vicente, chegou agora à tarde. O Crioula também está na Ilha do Baio e deve daqui a pouco partir para vir aqui ao Porto da Praia. Portanto, nenhuma outra informação relevante. Ficamos por aqui. Em nome da equipa que esteve a trabalhar para si neste domingo, muito obrigado pela sua preferência, pela sua companhia. As informações voltarão às antenas da Rádio de Cabo Verde amanhã, a partir das 6h30 no Bom Dia Cabo Verde, com Carlos Santos e a rede de correspondentes da Rádio Nacional. E o primeiro jornal com Olivier Salomão vai ao ar às 7 da manhã. Obrigado, boa noite e até amanhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.